Nossa leitura hoje é em João, capítulo 21, e o verso 15, que diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Então, apacenta os meus cordeiros, ou pastoreia as minhas ovelhas. O Senhor Jesus preparou um encontro para Pedro, para os seus discípulos, num agradável café da manhã, peixe e pão assados em brasa. E durante aquela refeição, Jesus estava fazendo um tratamento em Pedro, porque dias atrás Pedro havia negado o Senhor, exatamente 3 vezes. E por 3 vezes Jesus vai direcionar a ele essa pergunta. Jesus, interessante que a negação de Pedro, as 3 vezes que ele nega o Senhor, foi em torno de uma fogueira. Jesus vai tratar o trauma de Pedro novamente em torno de uma fogueira, onde ali estavam peixe e pão sendo assados. E Jesus faz essa pergunta interessantíssima a Pedro. Ele diz: Pedro, amas-me mais do que estes outros? Essa pergunta de Jesus me chama muita atenção, porque ele quer saber de Pedro se Pedro o ama, mais do que os outros discípulos que também ali estavam. No primeiro instante, quando a gente ouve essa pergunta de Jesus, a gente pensa assim: será que Jesus não está... será que isso não é um capricho de Jesus, querer ser mais amado do que os outros, né? Algo do tipo um egoísmo? Mas é claro que não. Quando Jesus chama Pedro para refletir acerca das prioridades que estão tomando conta do seu coração, a única forma de curar Pedro disso, das rotas do seu coração, era amando Jesus mais do que os outros e mais do que qualquer outra coisa nesta vida. A pergunta de Jesus era: Pedro, você me ama em maior grau? Ou em maior extensão? Ou, Pedro, eu sou seu maior amor? Por qual razão Jesus está fazendo essa pergunta para Pedro? Primeira razão, aplicando para nós, Quando nós amamos Jesus mais do que os outros, ou mais do que qualquer coisa nessa vida, mais do que qualquer meta, mais do que qualquer projeto, nós voltamos ao foco da nossa existência e ao que importa. Veja que depois que Jesus faz essa pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Logo Pedro, quando afirma: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então Jesus diz a Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Você vê que Jesus traz Pedro ao foco da sua existência. Então amar a Jesus não é mais do que os outros. Quando Jesus exige esse amor em maior grau a Ele, Jesus não pretende com isso nenhum capricho. Jesus pretende corrigir as rotas do nosso coração. Foi o que aconteceu com Pedro. Tu me amas mais do que estes? Então Jesus começa a centralizar a vida de Pedro. Porque quando nós amamos Jesus mais do que os outros, ou mais do que qualquer coisa nesta vida, nada mais vai tomar conta de nós. Por que Jesus quer ser mais amado do que os demais? Porque nada mais vai tomar conta das nossas vidas. Jesus vai tratar isso, por exemplo, em Mateus capítulo 6, o verso 25, quando ele vai falar
sobre a questão da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que há vez de comer, beber ou vestir. São coisas que vão tomando conta de nós, vão nos possuindo. Somos consumidos pelos nossos sonhos, metas, ideais que vamos desenvolvendo ao longo da vida, e essas coisas vão sendo nosso maior amor, nosso maior objetivo. Nem na prática do bem, Jesus quer que a gente seja consumido, porque a prática do bem tem que ser norteada e orientada por este amor maior, que é Jesus Cristo. E é por essa razão que em Mateus capítulo 6, e no verso 33, Jesus vai dizer que a correção do nosso caminho está em buscar, em primeiro lugar, o reino dele. Amá-lo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é exatamente amá-lo mais. Fazer, com que o nosso coração viva a experiência de ter Jesus como o maior amor. Então, quando Jesus é o maior amor, nada mais vai tomar conta da nossa vida, nada mais vai nos possuir, não seremos controlados por nada, porque tudo será apenas detalhe e caminho, porque Jesus já é o centro e o ponto de partida de tudo, o significado de tudo. Por que Jesus quer ser amado mais do que os demais, ou mais do que coisas? Porque a sequência certa da vida é esta. Exatamente. Jesus, em Mateus capítulo 16, e o verso 24, Mateus 16, verso 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, amando mais a si mesmo, ou os demais, ou as coisas, ou os seus projetos, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á, porque está amando a Ele mais do que estes outros. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, amando qualquer outra coisa acima dele, ou mais do que ele? Qualquer que ganhar o mundo inteiro vai perder a sua alma. Que aproveita o homem fazendo isso? Então, amar Jesus mais do que os demais é encontrar a verdadeira vida. É viver a experiência da sequência certa da vida. Eu amo, Jesus é meu maior amor. Eu o amo mais do que a minha esposa, eu o amo mais do que os meus filhos, eu o amo mais do que qualquer bem que eu tenha. E quando a gente faz assim, todas essas coisas, esposa, filhos e bens, estão sempre conosco. Não porque são minha prioridade, mas são exatamente aquilo que o Senhor disse: e estas coisas vos serão acrescentadas. De modo que quem ama, por exemplo, mais um bem, um patrimônio, dinheiro, por exemplo, acaba perdendo essas outras coisas. Já vi gente que ama dinheiro e perdeu família. Já vi gente amar seus prazeres e perder filhos. Já vi gente amar os prazeres da sua vida e perder a sua própria vida, perder a sua própria saúde, perder seu próprio significado de vida. É por isso que Jesus nos convida a ser o nosso maior amor. Se não amarmos Jesus mais, certamente outras coisas, certamente amaremos outras coisas e nos perderemos. Se não amarmos Jesus mais, se Ele não nos tornar o nosso maior amor, certamente amaremos outras coisas e nos perderemos. É o caso que Jesus nos relata ali em 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 9. 1 Timóteo 6, verso 9 vai dizer: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos, loucos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque uma vez
amando mais a riqueza, as suas ambições, terão esse fim da ruína e da perdição. Aí Paulo continua dizendo aqui, olha, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, ou seja, perderam o foco. Não andaram na sequência certa de amar o Senhor. Tê-lo como o maior amor, porque isso nos alinha para o caminho correto, para as escolhas certas. É a experiência de quem, amando o Senhor mais, vive a experiência de ter as coisas acrescentadas, sendo trazidas e orientadas pelo Senhor. É por essa razão que Jesus nos convida a amá-lo mais do que estes outros. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente.